Olá, tudo bem? Eu sou o professor João Estevão, também sou advogado, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei Brasileira de Inclusão, no capítulo que fala do direito à educação. Eu vou comentar os artigos, o nosso foco são os processos seletivos e os concursos para professores. Vou compartilhar minha tela com vocês. Sou deficiente visual, tudo que eu faço aqui no computador é no áudio, vocês não vão escutar a tela, porque eu estou com fone de ouvido, sem fio, mas já vou compartilhar e a gente já continua aí, já começa o nosso trabalho, tá? Só um minutinho, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui meu compartilhamento. Só um minuto. Convidar, compartilhar tela. Vamos lá. Seleciona a janela. Não vou compartilhar som. Documento um. Eu acho que é esse daqui. Muito bem. Deixa eu entrar agora lá no meu Word. Documento um. Deixa eu ver se tem alguma tela aqui na frente. Não. Ok. Vamos lá. Possivelmente você esteja já vendo aí a nossa tela. Eu copiei. O que que eu faço? Eu vou lá no Google, coloco o número da lei. Se for decreto, eu ponho D e o número direto. Ou se for uma lei, eu ponho L. Nesse caso, eu botei L 13.146. Primeira opção é o site do Planalto. Por que que eu faço isso? Porque ali eles atualizam todos os dias, todos os minutos. Surgiu uma lei nova, eles já estão atualizando. Então, a lei, né, precisa estar atualizada, principalmente para os concursos. Tá joia? Então, vamos lá. Capítulo quarto do direito à educação. Lembrando que eu sou deficiente visual, então eu vou escutar, às vezes eu vou ter que repetir, né, um texto que falou muito rápido para mim, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurados. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses, necessidades de aprendizagem. Muito bem. Esse primeiro artigo, ele fala do direito à educação em todos os níveis e o mais importante aqui é respeitando as características desse aluno. Então, pode até existir uma, uma legislação, uma portaria, uma resolução restritiva com relação aos direitos desse aluno, mas a Lei Brasileira de Inclusão ela fala que a metodologia que deve ser aplicada deve respeitar essas características. Então, qualquer questão que tenha que o aluno ele deverá se adequar às condições do restante da turma. Não, está errado. O professor deve criar uma metodologia específica de acordo com as características daquele aluno. Então, se ele for cego, ampliação de texto, textos em braille. Se ele for uma pessoa no espectro autista, tem que ter todo um processo de cores, ou ausência de cores, barulho, uma forma diferente de aplicar o conteúdo do contraturno. Então, respeitando sempre as características. Joia? Vamos lá. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.
Muito bem. Então, aqui, o que que eu destaco nesse parágrafo único? Olha a ordem. É direito, dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade. Então, primeiro é do Estado, depois é da família, depois é da comunidade escolar. Não vamos inverter, porque as famílias elas tendem a jogar para a escola a responsabilidade total por essa questão da educação. Mas é do Estado, da família e depois da comunidade escolar. Qualquer questão que tenha falando, invertendo isso, é falsa. É Estado, família e depois escola, e não o contrário. Tá? Vamos lá. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Inciso 1. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, ou seja, desde a educação infantil até o ensino superior, depois também lato sensu e stricto sensu, que são mestrado e doutorado. Ao longo de toda a vida é assegurado esse direito. Então, não, aqui no nosso mestrado a gente não tem condições. Não, não pode. No doutorado, nós não temos as ferramentas, não. Em todo o processo educacional durante toda a vida. Qualquer situação restritiva desse direito, o aluno com deficiência é garantido apenas a inclusão na educação infantil, está errado. Apenas na educação no ensino fundamental, séries iniciais, está errado. Apenas no ensino médio ou apenas até o ensino superior, errado. Durante todo o processo educacional, durante toda a vida. Inciso 2. Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promova a inclusão plena. Inclusão plena. Então, aqui eu destaco o quê? Esse início aqui, aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação. Gente, ele não precisa ter só o acesso, mas os sistemas precisam dar condições de permanência para esse aluno. Esse inciso é muito claro com relação à acessibilidade. Então, a escola, a faculdade, precisa ser acessível, precisa ter rampas, precisa ter sistema braille, precisa ter piso tátil, elevadores com áudio, corrimão nas escadas, faixas de sinalização, enfim, qualquer coisa que dê garantia de acessibilidade. Além disso, também as condições humanas, porque a acessibilidade, se você olhar nessa legislação lá no início, no artigo 3º, é alcance, a possibilidade de alcance de alguma coisa, seja um mural, seja um caderno, seja um professor, seja uma sala de aula. Então, isso é acessibilidade. Então, a garantia é muito importante. Vamos ao inciso 3. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Vamos destacar aqui logo também esse início. Projeto pedagógico que institucionaliza o atendimento educacional. Olha que importante isso. Então, deve existir um projeto pedagógico para que esses alunos tenham a verdadeira inclusão do processo educacional. Não é o mesmo projeto educacional, projeto pedagógico dos outros alunos. Tem que ser um projeto pedagógico específico para que ele alcance em igualdade de condições
respeitando as suas características, essas condições aí dos outros alunos. Então, aqui é muito importante. Esse projeto pedagógico deve ser feito por pessoas especializadas, lógico, e para garantir para ele igualdade de alcance às mesmas informações dentro das suas características, de acordo com os demais alunos sem deficiência. Tá? Vamos lá. Uh, Inciso 4. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade de escrita língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues. Classes bilíngues em escolas inclusivas. Ou seja, aqui é a educação de surdos. Primeira língua deles é a língua brasileira de sinais. Depois, o português. Olha que importante isso. Se alguma questão ficar invertendo, não. Primeira língua, Libras. Depois, português. Inciso 5. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições, aprendizagem em instituições de ensino. Então, aqui, mais uma vez, está falando do acesso e permanência, tá? Esse inciso, mais uma vez, fala do acesso e permanência. Inciso 6. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva, ou seja, desenvolver pesquisas. Isso aqui entra muito lá no estricto sensu, que é o mestrado e doutorado. Desenvolver pesquisas nessa área, para materiais, para criar novas tecnologias, como nós temos hoje várias lupas, sistemas de voz como esse que eu estou usando, o NVDA, e diversos outros recursos para as pessoas com deficiência. Inciso 7. Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços, acessibilidade e disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos, tecnologia assistiva. O que é isso aqui? A escola precisa ter equipamentos. Precisa ter equipamento. A tecnologia assistiva entra desde um piso podotátil no chão até um computador com áudio, até um sistema luminoso de sinal no recreio para surdos, até locais de fácil acesso para cadeirantes e troca, por exemplo, de fralda de crianças que precisam, né, um fraldário. Tudo isso tem que ter dentro do ambiente escolar. Inciso 8. Participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Isso aqui acontece muito, por exemplo, educação física. Ah, não, ele é cego, ele não pode jogar bola. Mas você tem como adaptar. Nós temos futebol de cegos. Nós temos vários esportes que o cego pode participar, o surdo pode participar, o cadeirante pode participar, né? O basquete adaptado, o vôlei sentado, enfim. Basta a vontade do professor. Então, nada que exclui essa pessoa com deficiência desse dia a dia da escola é válido. Qualquer questão que fale que o aluno com deficiência visual não precisa participar. Não, esquece. Ele precisa participar, sim, de todos os momentos da escola. Tá? Vamos lá. Inciso 9. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência. Aqui vai muito de professor para professor, de aluno para aluno. Cada aluno ele tem uma vocação, um talento. Às vezes ele é deficiente visual, ele gosta de trabalhar com argila,
Às vezes ele é uma criança com autismo, ele gosta de fazer pintura. Eu conheço um que tem síndrome de Down e é um artista, ele pinta, ele desenha divinamente. Então, é o conhecimento, é a conversa com o aluno, é a conversa com a família e o desenvolver desse talento. Mas como que nós vamos ficar sabendo desse talento? Conversando com ele, por exemplo, com a família e testando, até chegar num ponto que ele consiga realmente desenvolver a sua criatividade e evoluir dentro das suas habilidades. Tá? Inciso 10. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação. Ou seja, nós precisamos ter na grade da Secretaria de Educação programas de formação de professores. Iniciar continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. Sempre treinamento. É facultativo treinar os professores do AEE, do Atendimento Educacional Especializado. Errado. Não é necessário ter o tempo de formação para os professores com relação à inclusão e outros temas. Errado. É obrigatório ter formação para todos os professores, incluindo os professores da educação especial, inclusiva. Vamos lá. Inciso 11. Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias e intérpretes e profissionais de apoio. Guias e intérpretes são para pessoas surdo-cegas. Então, as escolas precisam ter profissionais e não colocar na responsabilidade de estagiários. As pessoas precisam ter profissionais de educação especial habilitados, sejam eles, né, formados em pedagogia, mas com cursos de extensão ou pós-graduação em deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual. Isso é necessário, obrigatório, tá? Inciso 12. Oferta de ensino da Libras, do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Ou seja, nós precisamos ter os professores de Libras, o professor surdo, o professor bilíngue, o professor de Braille, lógico que entra também aqui o sorobanco para criança cega. A maioria das escolas, ela não obriga a criança com baixa visão a aprender o Braille, então tem que tomar muito cuidado do município que você está fazendo o concurso, se ele, na legislação dele da educação especial, exige ou não o ensino do Braille para crianças de baixa visão. Em regra, não, não obriga. Então, na dúvida, coloque que não é obrigado, os professores não são obrigados a ensinar Braille para as crianças com baixa visão, tá joia? Apenas para as crianças cegas. Inciso 13, ó. Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidade e condições com as demais pessoas. Muito bem. Aqui nós falamos, como lá em cima no outro inciso, nós já falamos que durante toda a vida ele tem direito a essa questão da educação. Então, a educação superior também entra nesse processo. Inciso 14. Inclusão de... Desculpa. Inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior de educação profissional, técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Então, aqui entra na formação dos professores, nos cursos de formação tecnológicos, técnicos ou cursos superiores, os professores precisam ter acesso a temas relacionados à inclusão, mas não superficialmente. Realmente, um curso, por exemplo, de pedagogia ter 6 meses, às vezes, de Libras, é muito pouco, mas a maioria tem, né? A grande maioria dos cursos aí de licenciatura tem Libras, mas não tem Braille. Então, a legislação, ela obriga que tenha. Agora, se não tem, a gente já não pode ir pelo achismo.
Se qualquer questão que pergunte se é obrigado ter nos cursos disciplinas relacionadas à inclusão, mesmo que você não tenha tido, coloque que sim, é obrigado a ter. A Lei Brasileira de Inclusão fala que sim. Ah, mas eu não tive. Você não teve, infelizmente não cumpriu a norma. A lei é de 2015, às vezes você formou antes, né? Essa lei específica, mas é importante você entender que tem sim a necessidade de ter temas, matérias, disciplinas sobre inclusão na formação, na grade aí desses cursos. Tá? Inciso 15. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Eu falei isso lá para cima, né, no outro inciso, falando que a professora de educação física chega e fala, mas não é obrigado a incluir. É sim, da forma dele, do jeito dele, você tem que adaptar, tá? Ah, mas ele é uma aula de vôlei. Ele vai fazer algum tipo de atividade. O deficiente visual, o surdo, o cadeirante, o autista, vai fazer algum tipo de atividade. Isso vai dar, por isso que na graduação dos cursos técnicos e tecnológicos, você tem que ter matéria sobre inclusão, para você aprender a fazer isso. Tá? Inciso 16. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Muito bem. Aqui, a acessibilidade vai além do aluno. Vai também ao professor, meu caso, por exemplo, com deficiência visual, vai ao servidor ali, a zeladora, o porteiro. A acessibilidade no prédio da escola tem que ser para todos. Ah, mas a questão caiu que a acessibilidade tem que ser só para o aluno. Não, para todo mundo. Para todo o corpo escolar, que envolve as crianças, envolve os pedagogos, diretores, coordenadores, zeladores, pessoal da cozinha, portaria, os vigilantes, enfim, para todos. Acessibilidade é para todos. Inciso 17. Oferta de profissionais de apoio escolar. Isso aqui é muito importante. Esse profissional de apoio escolar, nós temos lá, depois, se você tiver curiosidade, no artigo dessa lei 13.146, inciso, artigo 3º, o profissional de apoio escolar é aquele que dá o suporte nas necessidades do dia a dia do aluno. Levar um banheiro, trocar uma fralda, dar uma alimentação, esse é o profissional de apoio escolar. Lembrando que nós temos profissões específicas e no próprio inciso fala que não pode ser confundido uma profissão, por exemplo, de um pedagogo, de um professor de educação especial com apoio escolar. Normalmente, o profissional de apoio escolar, ele dá são as atividades diárias de escola. Atividades de sala de aula, acompanhamento de sala de aula, acompanhamento pedagógico, é o professor de educação especial. 18. Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Muito bem. Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Isso aqui entra o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o Conselho Municipal e Estadual de Educação, ou seja, uma série de personalidades aqui jurídicas, né? Pessoas jurídicas que envolvem essa articulação para a inclusão. Parágrafo 1º. As instituições privadas de qualquer nível ou modalidade de ensino aplica-se obrigatoriamente o disposto dos incisos 1º, 2º, 3º, 5, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, ou seja, praticamente todos os incisos são aplicados às instituições privadas, tá? 14, 15, 16, 17, 18 do caput desse artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades, matrículas no cumprimento dessas determinações. Ou seja, escola particular não pode cobrar valor extra para
matricular para ter o aluno com deficiência estudando. Ah, mas eu não tenho um profissional de apoio, vou ter que contratar. Que contrate, mas não pode cobrar extra. Entendeu? Então, caiu no concurso. Escola está cobrando, é legal a escola particular cobrar um valor extra para a manutenção ali, o apoio do aluno, porque ele exige um pouco mais de atenção. Não pode cobrar. O valor da mensalidade tem que ser igual a todos os outros alunos. Parágrafo 2º. Na disponibilização de tradutores e intérpretes de Libras, que se refere o inciso 11 do caput desse artigo, deve-se observar o seguinte. Inciso 1. Os tradutores e intérpretes de Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência em Libras. Tá? Tá vigente isso. Então, tem que ter o certificado de proficiência em Libras. Inciso 2. Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar na sala de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. Então, aqui, a diferença é, na escola regular, né, até o ensino médio, e eles podem ter o ensino médio e isso eu estou falando da Lei Brasileira de Inclusão, tá, gente? E esse curso de tradução aí, um curso técnico, né, de tradução. Já no nível superior, eles precisam ter uma graduação e também essa qualificação aí do curso de tradução e interpretação da língua brasileira de sinais. Então, aqui é diferente. Se perguntar, na escola, no ensino fundamental, o professor que acompanha o aluno na sala de aula precisa ter curso superior? Não. Na legislação fala, na Lei Brasileira de Inclusão fala que só no ensino superior ele precisa ter. No ensino fundamental, por exemplo, ele pode ter o curso médio e essa aqui, deixa eu ler de novo para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. No mínimo, possui ensino médio e certificado de proficiência na Libras, ok? Então, nas escolas, tirando na educação básica aqui, tá? Tirando a superior. Superior, eles têm que ter nível superior e o curso aí de tradução e interpretação. Vamos lá. Artigo 29 foi vetado. Artigo 30. Os processos seletivos para ingresso e permanência dos cursos oferecidos. Desculpa, gente. Artigo 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. Tá? Então, olha aqui. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos. Vai? Maravilha. Atendimento preferencial, inciso 1. Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior, IS, e nos serviços ensino superior, IES, e nos serviços. Então, aqui é a questão do atendimento prioritário. Se você quiser conhecer um pouquinho, é a Lei 10.048 sobre atendimento prioritário. Vamos lá. Inciso 2. Disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para a sua participação. Isso aqui já aconteceu comigo. Já participei de alguns processos de mestrado e outras coisas, e eles pedem realmente qual é a melhor forma, se é o ledor, se é usar um computador com leitor de tela. Então, eles realmente perguntam. Isso no formulário é obrigatório. Tá? Inciso 3. Disponibilização de provas informadas acessíveis para atendimento às
necessidades específicas do candidato com deficiência. Então, fonte ampliada, pode ser prova em braille, pode ser prova de forma digital ali no computador disponibilizado na sala. Normalmente, o deficiente visual faz a prova separada das outras pessoas, numa sala específica com um ledor, uma pessoa lendo e transcrevendo o que ele fala. É mais ou menos por aí. Então, tem direito à prova adaptada, ao lugar acessível, e também ao recurso necessário para ele conseguir fazer a prova. Quarto, inciso 4. Disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva. Então, né, já falamos aqui, adequados, previamente solicitados e escolhidos escolhidos pelo candidato com deficiência. Isso aqui já aconteceu de pessoas não solicitarem e na hora pedir. Infelizmente, olha aqui, o inciso fala, previamente solicitados. Então, a situação lá do concurso, uma pessoa com deficiência visual não fez o requerimento para uma prova em braille ou uma prova de fonte ampliada ou um ledor. Chegou na hora da prova, ela quis esse recurso. Infelizmente, eles não são obrigados a disponibilizar, porque isso tem que ser organizado previamente. Porque, olha só, é todo um processo. Você fazer uma prova Braille, fazer uma prova com fonte ampliada, contratar um profissional, para um ledor, que vai fazer a leitura da prova de forma correta, tem a gravação daquilo ali, então, o computador que vai ser usado, enfim, todo um processo, mesmo, ele é o cadeirante, então vamos colocar ele numa sala, no térreo, porque aquela escola, infelizmente, não é acessível, mas tem que ser prévio, não é obrigado a, na hora, resolver. Pode até ser que, de boa vontade, eles resolvam, mas eles não são obrigados a resolver o problema quando a pessoa chegar lá, tá? Ah, então, vamos lá. Deficiência, tá. Esse aqui é muito importante. Inciso 5. Dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para a seleção, quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Olha só, isso aqui também pode acontecer. Uma hora a mais, já aconteceu comigo, eu tive que pedir antes. E aí teve a dilação do prazo. É toda uma questão de segurança do processo seletivo também do concurso. Então, tem direito? Tem. Pedido prévio. Inciso 6. Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considere a singularidade linguística da pessoa com deficiência. Então, se existe alguma questão de singularidade linguística, eles têm que ter uma forma de avaliar aquilo em igualdade de condições com os demais candidatos, tá? No domínio da nominalidade escrita da língua portuguesa. Muito bem. 7. Tradução completa do edital e de suas retificações em libras. Olha que interessante isso. Ou seja, todo edital deve ser feito em libras e também as suas retificações. Então, aqui nós terminamos a avaliação aí da parte do direito à educação da Lei Brasileira de Inclusão. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui de tela para vocês, só um minuto. Deixa eu só aqui, só um minutinho. Deixa eu só um minutinho, pessoal. Já vou terminar. Só um minutinho, pessoal. Tá. Interromper o compartilhamento. Muito bem. Eu acredito que vocês estejam me vendo aqui de forma aí, sem o Word, né? Esse foi o nosso, como eu falei, uma forma bem resumida aí da parte da educação, tem a ver com a Lei Brasileira de Inclusão. Lembrando que o que acontece nas escolas, você não pode levar isso para o processo seletivo para o concurso.
Porque muitas vezes você fala, mas a minha escola quem cuida é o estagiário. A legislação fala que é o profissional de educação especial. Mas na minha escola não tem profissional de apoio. A legislação fala que existe o profissional de apoio. Na minha escola o aluno ele usa o aluno cego usa o mesmo material ou surdo que os outros demais alunos. Não, o processo tem que ser adaptado. Na minha escola, o aluno com deficiência visual, ele não participa da educação física. Ele tem obrigatoriedade, sim, de participar. Ele tem direito de participar. Então, a legislação fala, não, isso não quer dizer que isso está sendo 100% cumprido pelas escolas, mas em um concurso, um processo seletivo, eles têm que seguir a norma. Seguindo a norma, você também seguindo a norma, você vai ter êxito na sua prova. Eu espero que você goste do conteúdo, comente, me coloque aí nos comentários se teve alguma dúvida, qual outra legislação que você quer que eu avalie, eu trago para vocês e faço um vídeo com o maior prazer. Um abraço, acompanhe também nosso Instagram, @joaoestevãosf, e o meu site, www.joaoestevão.com.br. Um abraço e até nosso próximo encontro.